Vamos à nossa revisão de história. Essas páginas elas estão no livro, da página 42 a 57. Nós vamos ver o que é cidadania. Eu fiz esses slides em forma de perguntas e respostas. Acredito que isso é uma forma mais fácil de vocês estudarem, e até mesmo para que vocês possam entender melhor o conceito de cada uma dessas coisas. Então, cidadania é o conjunto de deveres e direitos dos cidadãos e está fundamentada pela lei de que todas as pessoas são iguais perante a lei. Então, nós vimos aqui que nós temos alguns direitos e alguns deveres. E dentro desses direitos e deveres, nós aqui temos algumas atitudes do dia a dia para fortalecer a nossa cidadania. Aí eu coloquei aqui a família. A família é o primeiro convívio que nós temos, convívio social. E dentro da família nós podemos termos atitudes onde nós podemos exercer a nossa cidadania, como o diálogo, que muitas das vezes não existe, mas nós podemos ter e conseguir esse hábito. O nosso município, temos alguns direitos, alguns deveres com o nosso município, com o nosso bairro, com a escola, com o trânsito. Também podemos ver aí isso dentro da reciclagem. Temos também a diversidade. Nós sabemos que o nosso país ele é constituído de uma diversidade cultural muito grande. E também temos alguns deveres com a natureza, certo? Dentro desses pontos aí, nós podemos, eu coloquei uma imagem aqui, dentro desses pontos aí nós podemos exercer a nossa cidadania. Aí eu coloquei aqui, aqui todos de mão dadas, em torno aí do mundo, da terra. Aí aqui, eles estão dentro aqui nessa outra imagem, tem uma casa, eles estão aí, nos ajudando, E aí é o que você pode estar dando uma olhada no trânsito. Nós podemos sim, entendeu? Termos mais paciência no trânsito, exercer a nossa cidadania. Aí aqui estamos todos juntos e uma estrada para a cidadania, Construindo essa estrada aí para a cidadania dentro desse ponto. Família, município, bairro, escola, trânsito, reciclagem, diversidade e natureza. Nós podemos aí dentro desses pontos aí, exercer a nossa cidadania e fortalecer, É como se fosse aqui um teste dentro de cada um desses tópicos aqui para nós exercermos a nossa cidadania. Vamos lá. Aí, qual a origem da cidadania? Aonde surgiu, Nós sabemos que aqui, a ideia de cidadania é muito antiga. Ela surgiu no século 8 a.C., na Grécia, uma sociedade em que os homens eram considerados livres e iguais, a chamada polis grega. E aqui também nós sabemos que as mulheres, os imigrantes, os pobres, eles não podiam exercer essa cidadania, Eu botei aqui a imagem da Grécia, Dentro desse assunto eu vou deixar um vídeo falando sobre cidadania, alguns pontos de como exercer a nossa cidadania, de que forma você pode exercer a cidadania. Eu estou deixando um vídeo aí, ok? Você vai ver o vídeo. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual.
Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! E nós vamos agora para a nossa revisão de geografia, que está na página 44 até a 66. Como eu falei para vocês, eu fiz os slides todos em forma de perguntas. O Brasil é um país populoso. Aí eu afirmei aqui. Aí eu botei aqui. O Brasil é considerado um país populoso? Sim, o Brasil é considerado um país populoso, pois tem um grande número de habitantes no seu território, sendo o 5º país maior do mundo. Ele perde apenas, gente, para a China, que a China é considerado o país maior, né, do mundo. Como se deu o rápido crescimento do Brasil?
Vamos lá ver. No decorrer do século XX, a população brasileira apresentou um rápido crescimento devido às descobertas científicas na área da medicina, à melhoria dos serviços de saneamento básico e também ao grande número de imigrantes que vieram para o Brasil. Assim, o Brasil foi crescendo rapidamente, né, para ele poder ser considerado aí um país populoso. A chegada dos imigrantes, você sabe que nós já falamos sobre isso. Muita gente de outros países vem aqui para o Brasil e aqui eles ficam. E quando passa aquela pesquisa que eu falei para vocês do IBGE, o censo, né? Ele conta com essas pessoas que estão aqui. Então, quanto mais pessoas chegarem aqui no Brasil, mais o Brasil vai aumentar em termos de população, né? Vamos lá, outra pergunta. Como contar a população de um país? Você pode perguntar assim, professor, e tem condição de contar cada pessoa uma a uma? Nós sabemos que são muitas, mas é possível contar? Sim, é possível contar. A contagem da população brasileira ela é feita pelo censo. Lembra que eu falei para vocês? O censo demográfico. O censo demográfico brasileiro é feito de 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos, gente, é feito um levantamento de quantas pessoas chegaram, quantas eram, e agora quantos homens são, quantas mulheres, quantas crianças, entendeu? Dentro de uma família, eles começam a contar assim. Não sei se você já passou por essa experiência na sua casa, de chegar alguém aí do censo, né, do IBGE, para fazer esse tipo de pesquisa, né, na sua casa. Como é as características da população brasileira? Como são as características? Nós também já vimos isso. A população brasileira é formada por diferentes povos. Essa mistura deu origem à diversidade cultural. Nós sabemos que nós somos formados pelos indígenas, pelos portugueses, né, pelos africanos e outros mais que aqui chegaram no Brasil, e aí se tornou essa mistura, né, de diversidade cultural. Nós sabemos que muitas coisas nós herdamos dos indígenas, nós herdamos dos africanos, dos portugueses, e assim a população ela foi formada, né? A população brasileira foi formada. Como a composição da população brasileira é formada? Vamos lá ver aqui, ó. A população brasileira ela é composta de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino, e também por diferentes faixas etárias. É assim que é contado, né, a população brasileira. Olha só. Como ocorre a transformação da população brasileira? A população brasileira, por muitos anos, foi representada por crianças e jovens. Essa situação vem mudando porque o número de crianças vem caindo e o de idosos aumentando. Gente, isso aí causa um impacto muito grande, né? Nós temos algumas consequências, como menos adultos para entrar no mercado de trabalho. E o que é que isso causa? Um impacto na diminuição da força produtiva do país, né? Você vê que antes a população ela era representada mais por crianças e jovens, hoje não. Hoje esse número ele caiu e muito, e tem muitos idosos, né? E poucos jovens e crianças. E isso causa um impacto grande para o mercado de trabalho, né? O que é que você vai fazer? Você vai copiar os slides no caderno, né? Tanto de história quanto de geografia. Porque isso aí, se você perceber, eu fiz perguntas e já dei as respostas. Você vai estudar, fica mais fácil de você estudar e de memorizar, tá bom? É uma forma que eu achei de que é melhor do que eu jogar um monte de conteúdo aqui. E muitas das vezes você não consegue nem ver todos, né? Então estude para as avaliações. Tchau e até amanhã. As nossas dúvidas que você tiver, você pode mandar pelo WhatsApp, ou amanhã nós vamos tirar todas as nossas dúvidas concernente a essas perguntas que eu fiz e as respostas. Ok, meus queridos? Então, até amanhã.